Educadores do Enem. Monteiro Lobato tinha razão. E claro, quem era Monteiro Lobato? Monteiro Lobato foi uma figura extremamente importante da história do nosso país e essa figura tão importante também tem uma importância fenomenal na biologia e no saneamento, na educação sanitária. E Monteiro Lobato tinha razão. Monteiro Lobato tinha razão quando falava em que verme, que verminose. A verminose que estava associada a um personagem que ele cria, que é o Jeca Tatu. O Jeca Tatu, né? E é uma coisa muito interessante, uma frase que Monteiro Lobato dizia: o Jeca não é assim, mas o Jeca está assim. E ainda dizia que, examinando-lhe o sangue, assombra a pobreza em hemoglobina. Monteiro Lobato estava falando que o Jeca Tatu, o personagem que ele criou, exatamente estava o quê? Fraco, pálido, anêmico e, consequentemente, ele não tinha um rendimento adequado para o serviço. Monteiro Lobato tinha razão, por quê? Porque a doença ainda afeta muitas e muitas pessoas no Brasil. E como que tem caído no Enem? É assim que cai no Enem. Acompanhem conosco. É assim que cai no Enem, olha só que imagem belíssima, onde nós temos uma conversa de Monteiro Lobato com Jeca Tatu. Jeca, por que não trabalhas? Pergunta Monteiro Lobato, autor de Urupês, a Jeca Tatu. Não é preguiça, seu Lobato, é uma dor na cacunda, palpitação, uma canseira que não acaba nunca. Sim, eu sei, Jeca Tatu, amigo, sofres de amarelão ou opilação. Tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico de pior espécie. E essa bicharada que te faz papudo, feio, molengo e inerte, só tens um remédio, o verdadeiro, específico do amarelão. E olhem só como é que é escrito ali, anquilostomina, né? Que eles falavam em ancilostomose, anquilostomina é esse verdadeiro medicamento, né? E agora, olhem só, é assim que cai no Enem. Então, olha que diálogo interessante, um diálogo de época. O rótulo do produto descreve características de uma doença que pode ser prevenida como. Olha aqui comigo, olha que interessante. A doença a qual Monteiro Lobato se refere chama-se amarelão, opilação, mal da terra ou doença do Jeca Tatu. O nome científico, o nome técnico da doença é ancilostomíase, ancilostomose, necaturíase ou necaturose. Quem causa? São vermes nematóides, o Ancylostoma duodenale ou Necatur ou Necatur americanos. E esses dois vermes são chamados de geoeumintos, ou seja, a falta de saneamento, de educação sanitária, o indivíduo defeca num lugar indevido, as fezes com ovos no solo, nasce lá do ovo uma larva. Essa larva a gente vai chamar de rabditoide, depois ela vira uma larva filar infectante. Se a pessoa tiver contato com esse solo andando descalço, por exemplo, a larva penetra ativamente pela pele. Vai penetrar pela pele, vai cair na corrente sanguínea e faz o tal do ciclo de Loss. Essa larva passa pelo fígado, passa pelo coração, passa pelo pulmão e depois vai pelo tubo digestório até o intestino delgado, aonde ela vai estar comendo o quê? Sangue. Por isso que o indivíduo fica fraco. Na verdade, ele fica anêmico, com uma coisa muito curiosa. Jeca Tatu e quem tem a doença amarelão tem vontade de comer terra, geofagia, vontade de comer terra. Agora, olhem só, o que essa questão ela vai estar nos pedindo? Acompanhe conosco. Diz assim, o rótulo do produto descreve características de uma doença que pode ser prevenida com uso de calçados. Sim, se a doença é pega através de um geoeuminto, de uma larva, que é a larva filar infectante que penetra ativamente pela pele, se usar calçados, o indivíduo não pega a enfermidade. A aplicação de inseticida. Não tem mosquito na parada, portanto não precisa usar inseticida. Utilização de mosquiteiros. Não precisa usar mosquiteiro, porque não tem mosquito. Eliminação de água parada. Não tem a ver com água parada. Substituição de casas de barro ou de alvenaria. Gente, aí, claro, nós estamos falando de quem? Da doença de Chagas. E aqui não se fala da doença de Chagas, está se falando de amarelão. Portanto, a nossa alternativa correta, obviamente, é a alternativa A. A alternativa A,
Uso de calçados. É uma das medidas preventivas importantíssimas para o controle da enfermidade. Vamos lá, conosco na tela, vamos falar um pouquinho sobre verminoses e vermes, que é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá. Quando falamos na ancilostomose ou no amarelão, falamos, portanto, numa verminose. E essa verminose, temos aqui o geoeuminto. O geoeuminto, terra, euminto, verme. Um verme que tem que passar, obviamente, um período no solo, na terra. Né? Ele vai causar o quê? Anemia e geofagia, fraqueza e vontade de comer terra. Mas por que vontade de comer terra? Porque na terra tem ferro e instintivamente a pessoa tem vontade de comer terra. A melhor forma de prevenção, claro, o saneamento básico, a educação sanitária e tratar o doente, mas também na falta, né, desse tipo de prevenção, que em muitos casos acaba não existindo, é possível sim fazer o quê? Estimular o uso de calçados. Vamos lá? Acompanhe conosco mais um pouquinho. Os vermes podem ser classificados. O termo verme, primeiramente, é um termo muito amplo. E nós podemos classificar esses vermes de três maneiras. Podemos classificar os vermes em plateumintes. Os vermes podem ser os nemátoda e podem ser os vermes chamados anelídeos. Então nós podemos ter o quê? Os vermes plateumintes, os vermes chamados nemátoda e os vermes chamados anelídeos. Então o termo verme é um termo bastante amplo. Primeiramente nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os plateumintes. A palavra plateuminte significa verme achatado. Verme em forma de fita. Os plateumintes são vermes achatados no sentido dorso-ventral. Muitos têm vida livre, mas outros são parasitas. O que nos interessa, claro, são os parasitas. E uma coisa muito importante nesse grupo, é o primeiro grupo a apresentar cefalização, a ter cabeça diferenciada do corpo. E é um grupo que tem algo muito especial, é um grupo que tem uma excreção realizada por um sistema protonefridiano chamado de células flama, ou células chama, ou protonefrídeo. E outra coisa interessante, nesse grupo se inaugura a simetria bilateral. E o que é essa simetria bilateral? Existe um único corte possível que divide o corpo, e esse corte é no sentido longitudinal, passando pelo centro, um corte longitudinal passando pelo centro, que divide o corpo em partes simétricas ou iguais. A simetria bilateral começa no grupo dos plateumintes. Então, um grupo de vermes, o primeiro grupo, os plateumintes. O que mais? Além disso, nós vamos também estar observando um outro tipo de verme, que são os vermes chamados nemátodas. Nemátodas ou nemateumintes. Esses vermes, nemátodas ou nemateumintes, são vermes cilíndricos. Vamos analisar os vermes nemátoda um pouquinho e aí, claro, vamos falar nas enfermidades. Primeiramente aqui nós temos um nemátoda. Esse nemátoda, esse verme cilíndrico, a palavra nemátoda está relacionado ao fato dele ser cilíndrico, são vermes assegmentados que podem ser parasitas ou livres. Claro que o que vai nos interessar são os vermes parasitas. E uma coisa muito importante nesse grupo, esse é o primeiro grupo a ter tubo digestório do tipo completo, ou seja, existe boca e existe ânus. É o primeiro grupo a ter tubo digestório completo. Então nós temos os plateumintes, que são vermes de interesse médico, e temos os nemátoda. Lembrando que os plateumintes são achatados e os nemátodas são cilíndricos. Os plateumintes são os primeiros a terem cabeça diferenciada do corpo e os nemátoda são os primeiros a terem tubo digestório completo. Agora vamos falar um pouquinho sobre as enfermidades causadas por cada um desses vermes. Primeiro, quando falamos em plateumintes, nós temos que falar na teníase. A teníase é provocada pela tênia sólio ou pela tênia saginata, principalmente, mas existem outras tênias. E aqui comigo um pouquinho quero chamar a tua atenção. Quando nós falamos em teníase, nós falamos na famosa doença do porco ou do boi. E lembrar que o indivíduo pega a teníase quando ele ingere carne de porco ou de boi mal passada, mal cozida ou crua, com cisticercos. O indivíduo pode pegar, portanto, uma teníase, a tênia do porco, a tênia sólio, a tênia do boi e a tênia saginata.
A teníase se adquire como? Através da ingestão de carne de porco, de boi, mal passada, mal cozida ou crua, com cisticercos. E dentro do cisticerco tem uma larva chamada Oncosfera hexacanto. Importantíssimo, tênia sólio, só dá em porco e pode afetar o homem. Tênia saginata, só dá em boi e pode afetar o homem. Não é possível ter tênia sólio em boi e saginata em porco. Agora, existe uma doença relacionada à teníase sólium, que é a cisticercose. Inclusive, pode gerar neurocisticercose. A cisticercose, o homem adquire quando ingere o quê? O ovo, somente da tênia sólium. Quando se ingere o ovo, pega-se cisticercose. Quando se ingere o cisto, com a larva, se pega teníase. Acompanhe o ciclo conosco. Então, olha só, aqui nós temos um ciclo que tem uma vaquinha, portanto, a tênia saginata. Se fosse um porquinho no lado, podíamos ter o quê? Uma tênia sólida. Então, imagina que nós vamos ter um homem que defecou, que liberou fezes com ovos, e essas fezes com ovos, no meio das fezes tem um monte de proglotes, pedaços de tênia cheios de ovos. Se espalham pelo ambiente. Imagina que a água da chuva leva esses ovos até o capim. Uma vaquinha está comendo esse capim. Essa vaquinha come o capim com os ovos. No interior do tubo digestório dela, os ovos eclodem e nasce uma larva. Essa larva migra para o tecido e gera um cisto, chamado cisticerco bovis. E dentro tem essa larvinha que é a Oncosfera hexacanto. Quando o homem come a carne de boi mal passada, mal cozida ou crua, ele pega teníase. Teníase se pega comendo o cisticerco. Agora, vamos imaginar que no lugar do boi, nós temos o próprio homem. E no lugar da tênia saginata, nós temos a sólio. Vamos imaginar que um homem defecou e os ovos foram espalhados por um capim. Esse capim pode ser alface, por exemplo. Imagina que quem come essa alface é o próprio homem. O homem come o ovo. E quando o homem come o ovo da tênia sólio, ele pode passar a ter cisticercose. Portanto, teníase se pega ingerindo cisticerco. Cisticercose se pega ingerindo o ovo, mas só de tênia sólio, ok? Então é muito interessante você ver nessa imagem maravilhosa aqui uma tênia gigante, né? Então essa teníase foi pega através da ingestão de cisticerco e a cisticercose através da ingestão do ovo da tênia sólida. Agora, uma outra doença é esquistossomose, ou xistose, ou mal do caramujo, ou barriga d'água. Temos também um verme plateuminte, da classe dos trematóides, chamado Esquistossoma mansoni. Você observa que tem um homem contaminado que libera fezes com ovos. As larvas afetaram a região do sistema porta-hepático desse homem, que é o sistema de vasos que fica na região do mesentério, que irriga entre intestino, fígado e assim por diante. O homem libera fezes com ovos. Essas fezes com ovos têm que ter contato com água doce, de preferência parada. Desse ovo eclode uma larva chamada miracídio, que vai penetrar num caramujo. Se não tiver caramujo, o ciclo não se fecha. No interior do caramujo, o miracídio se multiplica e forma cercárias. Um miracídio pode formar até 90 mil cercárias. As cercárias saem do caramujo, que de modo geral morre, e elas vão estar na água, penetrando ativamente na pele do homem, quando o homem tem contato com essa água. Contato como? Tomando banho, às vezes até ingerindo essa água. Ou, de repente, está pescando com os pés na água. Ele pega a esquistossomose. Então, a esquistossomose, a contaminação, ela é ativa. É a penetração da larva cercária. Infelizmente, muitas pessoas acabam morrendo da enfermidade. Da mesma maneira, vamos avaliar com vocês que no grupo dos nemátoda também temos algumas enfermidades. E uma das enfermidades interessantes é a ascaridíase. A ascaridíase ou ascaridiose, causada por um verme chamado Ascaris lumbricoides. Interessante, nesse ciclo você observa que a ascaridíase, o homem adquire com a ingestão de ovos embrionados com larva L3. Esses ovos foram liberados por um outro homem, fezes com ovos no meio. Esses ovos em contato com o alimento, água contaminada, o indivíduo ingere, nasce uma larva no intestino. Essa larva perfura o intestino e faz o ciclo de Loss, ou ciclo pulmonar.
passando pelo coração, pelo pulmão, e o verme volta ao tubo digestório, onde se torna adulto no intestino. E é o verme que gosta de comer glicose, tá? Por isso que é muito comum ele deixar a criança fraca, a criança caquética. A ascaridíase é uma doença que se difere, por exemplo, do amarelão, porque no amarelão a contaminação era ativa. Aqui a contaminação ela passa a ser passiva. Então o indivíduo ingeriu alimento, água com ovos, portanto, contaminação do tipo passiva. Temos mais algumas nematoses ou nematomitoses de interesse. Uma delas é a filariose, antigamente chamada de elefantíase. Ela é provocada por um verme de nome bem bonitinho chamado Wuchereria bancroft. Ela é transmitida ao homem pela picada do mosquito Culex, o chamado Culex quinquefaciatum, que é o pernilongo comum. Essa enfermidade pode sim gerar uma patogenia que é a elefantíase. Afetam os seus vasos linfáticos e os vasos sanguíneos periféricos. E claro, nesse caso, a medida preventiva é tratar o doente e matar o mosquito, ok? Nós estamos sintetizando a nossa aula dizendo que hoje nós revisamos o quê? Verminoses. E quais? Plateuminoses e nemateuminoses, os eumintes de interesse médico. Lembrando que os plateumintes são vermes achatados e os nemátodas são vermes cilíndricos. As principais medidas preventivas ligadas às principais verminoses, excetuando, por exemplo, a filariose, é a educação sanitária, o saneamento básico e tratar os doentes. Ok? Educadores do Enem com vocês, Ciências da Natureza, Biologia, professor Cornélio. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!